Galera, eu vou falar pra vocês uma coisa. Esse é um dos quadros que eu mais gosto de fazer. Você vai me perguntar, não sei nem porquê, mas eu gosto muito de falar dessas séries antigas que a gente gosta tanto. E, inclusive, eu tô impressionado que eu percebi que Lost já se encaixa nessa categoria de séries clássicas. Olha que louco, né? Parece que foi ontem. Mas então é isso. Vamos falar de Lost? Galera, como eu sempre peço, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais, o link para todas elas vai estar aqui embaixo na descrição. Mas vamos falar de Lost, que olha, eu vou falar para vocês que série legal, que série que eu tenho saudade. E Lost, vamos falar uma coisa, tá? Lost é uma das maiores séries de todos os tempos. É uma série muito boa. Claro que tem muita gente, a gente fala um pouco daquele final que foi polêmico, que a gente queria ver outra coisa. A gente vai falar sobre isso também aqui, mas isso não perde o peso do que foi Lost, tá? E, inclusive é uma série que ela foi precursora em um monte de coisas, tá? E a gente também vai falar sobre isso aqui, mas vamos falar um pouquinho da história de Lost, vamos relembrar um pouquinho. E se você não viu, fica aí que eu tenho certeza que você vai querer muito assistir Lost depois de assistir esse vídeo, mas vambora. É muito interessante porque a série começa com aquele avião caindo numa ilha. E o primeiro episódio, ele é super alucinante, né? Que vão mostrar esses sobreviventes que a gente vai conhecendo no decorrer da série. Foram 48 sobreviventes, né? Do voo da Oceanic Airlines que cai naquela ilha. E o primeiro episódio é uma loucura. Porque corre aqui, pega ali, tem um cara mancando, outro que perdeu perna, tem uns mortos ali, aquele avião fazendo aquele barulho, aquelas turbinas. Sabe, aquela correria. É um episódio muito tenso, sabe? O primeiro episódio é correria. Se você puder definir o primeiro episódio de Lost, é como uma correria você vê o Jack, que é o nosso personagem protagonista. Porque na verdade a série tem vários protagonistas, né? Mas a gente tem o Jack Shephard como protagonista principal da série Lost. Tem uma curiosidade, inclusive, sobre esse episódio que é muito interessante, que ele é um dos episódios da história de todos os tempos das séries que custaram mais caros. Ele custou 10 milhões de dólares para ser produzido. Inclusive, é muito raro um episódio piloto, né? Porque uma coisa é você, hoje em dia, fazer uma série, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né? Que a gente sabe que vai ter lucro, vai ter retorno, mas, por exemplo, ninguém esperava que o Lost é até hoje uma das séries de maior sucesso da história, mas ninguém esperava. Então você gastar tanto dinheiro num episódio piloto assim é muito incomum. E é durante essa loucura, dessa correria, desse acidente, que nós vamos começar a conhecer os personagens que nós começamos a conhecer e começamos a amar, que é o Jack, a Kate, o Sawyer, o Hurley, o Said, Jim, a Sam, a Claire, o Boone, a Shannon, o Michael, o Walt. Esses são os que aparecem logo no início da série que nós vamos começar a conhecer. Claro que no decorrer de todas as outras temporadas, a gente vai conhecer um monte de outros personagens muito importantes, tá? Mas eu tô falando inicialmente. Depois teremos o Ben, o Charles Widmore, a Penny, o Desmond, enfim, gente pra caramba, a gente sabe, né? O mais interessante da série Lost, eu vou falar uma coisa pra vocês, inclusive, eu vou contar pra vocês onde essa série me pegou, tá? E eu vou pedir, inclusive, pra vocês, não sei se todo mundo aqui vai lembrar, mas se você por acaso lembrar, o momento que você falou assim, fui fisgado, eu quero ver essa série. Porque, na verdade, é muito interessante, porque a série, no primeiro episódio, você fala, ok, nossa, que série super bem produzida, né? Olha que episódio maneiro, bem feito, mas é simplesmente tipo pessoas perdidas num acidente, depois de um acidente, os sobreviventes em uma ilha. Será que eles vão sobreviver? Como é que eles vão arranjar comida? Como é que eles vão arranjar bebida? Será que eles vão conseguir socorro? Será que um outro avião vai passar? Será que vai passar um barco? Enfim, inicialmente é isso, sabe? Depois de você conseguir salvar quem tem que salvar, morrer, vai morrer quem tem que morrer, é isso. Só que no decorrer dos episódios, quando começa a ter aquela coisa de caçar um javali para comer, vamos montar barracas, temos que achar remédio, tem remédio dentro do avião?
Onde será que tem fruta pra gente comer? Enfim, todas aquelas coisas de sobrevivência. Chega num episódio que é maravilhoso, que do nada à noite você escuta um barulho alucinante e que vem de dentro da mata e as árvores mexem. Aí você fala assim, opa, o que é isso? Tem um monstro na floresta. E aí é o primeiro momento que você fala assim, então quer dizer que essa série não é só sobre um grupo de sobreviventes que caiu numa ilha? Pois é. Agora, o momento que me pegou mesmo não foi o monstro e as árvores debatendo. Foi o momento em que o John Locke, um dos personagens principais da série, que inclusive eu não citei nessa lista inicial, não sei porquê, porque o Locke é um dos principais, ele acha a escotilha. Simplesmente no meio da mata, e isso a primeira temporada conta muito bem, no meio da mata ele acha uma escotilha, uma porta de ferro no chão da ilha. Ou seja, existe um subterrâneo na ilha? E aí, claro que eles vão começar a tentar abrir essa escotilha. Cara, aí me pegou. Claro, tem outras coisas muito importantes na primeira temporada. Por exemplo, os outros. Quem são os outros? São outros moradores da ilha, que do nada aparecem e sequestram algumas pessoas que caíram lá e levam embora. Gente, quem são os outros? Quem são esses seres perigosos? Quem serão? Sacou? Então existe esse mistério dos outros. Então, inclusive, essa primeira temporada é muito legal, que eles têm que construir uma balsa para tentar fugir da ilha. Só que, pra mim, desculpa, o que me pegou foi a escotilha. Mano, pelo amor de Deus, o que é? O que é essa escotilha? Claro, hoje a gente sabe que tinha ali dentro daquela escotilha, mas você fica muito... Que loucura, que ilha é essa? E aí começa aquela coisa, nossa, mas a bússola gira diferente aqui, o norte não aponta pro norte, o norte aponta pro sul. Sabe, aí tu fala assim, essa ilha é esquisita, sabe? E aí me ganhou, porque aí entrou na brincadeira da ficção, do mistério, do suspense, que é isso? Beleza, os outros também são... É uma coisa que me interessava muito, mas também essa escotilha pra mim me pegou. E aí, por isso que eu até falei pra vocês, me contem aí, o que te pegou nessa série, aquele momento, você lembra? Eu acho muito interessante a gente falar de um monte de outras coisas aqui, mas eu fico pensando, e se tiver alguém aqui que nunca viu, sabe? Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, não tem como não dar spoilers aqui nesse vídeo. Eu vou tentar, eu não vou falar aqui sobre o fim do Lost, mas eu posso falar pra vocês que nunca viram que o fim do Lost, pra mim, eu vou falar. Hoje eu até vejo e gosto mais um pouco, mas o final do Lost, ele foi bem decepcionante pra mim, tá? E o Lost, ele acabou com um final que a maioria das pessoas não gostou. E uma coisa, um monte de coisa não foi explicada, sabe? Isso é ruim, né? Quando um monte de coisa que você espera ver a resposta, simplesmente deixaram pra lá. Mas eu continuo achando que, independente disso, é uma série tão boa que, mesmo que o final não tenha sido tão maravilhoso quanto nós queríamos que fosse, vale a pena você passar por essa experiência de falar, cara, eu assisti Lost. E muito por cima vai envolver tanta coisa, tanta loucura, viagens no tempo. A gente vai chegar a ter viagem no tempo, amigo. Quando eu falei pra vocês que Lost foi muito precursora em algumas coisas, é porque ela foi. Além dela ser uma série muito bem produzida, com um elenco muito bom, com uma história muito boa, claro que ela desandou em alguns momentos, lá para quarta, quinta temporada, enfim, ela foi muito precursora em alguns aspectos. Em primeiro lugar, que nas primeiras temporadas, pelo menos, eles usam muito o recurso do flashback, né, de cada personagem para você descobrir o passado deles. E ele foi o precursor dessa brincadeira foi quando, a partir de uma temporada, que se não me engano foi a terceira, começam a aparecer os flashbacks e você até acha estranho inicialmente. Mas por quê? Porque não eram flashbacks. Foi o que nós chamamos de flash forwards, que na verdade era o futuro.
sacou? Inclusive existia uma série após o Lost chamada Flash Forward, para você ver o quanto foi precursor e quanto foi inovação, sabe? Foi diferente. O Flash Futuro, aqui no Brasil a gente falava Flash Futuro. E claro, até para alucinar, como os produtores de Lost não poderiam deixar de fazer, mais pro final da temporada nós temos até o que eu gostava de chamar de Flash Maybe, sabe? Que era um futuro alternativo que poderia acontecer. Uma outra coisa que foi muito inovadora na época é porque a internet também estava começando a ficar muito forte. Já existia a internet, né? Porque a série foi de 2004 a 2010. A gente já tinha um começo de internet antes, né? Mas a internet estava bem forte nesse momento, então um número de sites que começaram a aparecer, eles começaram a soltar na internet naquela época vídeos feitos pela produção do Lost, por exemplo, sobre a orientação Dharma e outras coisas do tipo, meio que como se fosse um complemento da série para a gente saber mais sobre a orientação Dharma, que eu vou falar também sobre a orientação Dharma bem rápido aqui. Falando rapidamente sobre a iniciativa Dharma, não tem a escotilha? Então, nós descobrimos num certo momento da série que na verdade existia uma corporação chamada Dharma e que ela era dona daquela escotilha que faziam-se experimentos que tinham a ver com gravidade. Na verdade tinham vários experimentos, porque nós vamos descobrir que temos várias escotilhas na ilha, temos até uma escotilha aquática embaixo do mar. E que loucura, né? E que é, na verdade, por isso até que lá dentro das escotilhas é um pouco antigo, porque a iniciativa Dharma é dos anos 70. Então, por isso que é tudo bem datado lá dentro, até os computadores são antigos. Cara, olha, ai, que saudade, eu tô ficando até com vontade de rever. E era uma série envolta de mistérios. Quem não lembra dos números mágicos ou números malditos, que é o número que Hurley venceu na loto, 4, 8, 15, 16, 23, 42... e que esses números estavam ligados a vários momentos da série. Os números, inclusive o voo que cai na ilha é o voo 815, então tem o número 8, tem o número 15. Se você perceber, esses números vão aparecer unidos, alguns unidos, outros separados em diversos momentos da série. Inclusive esses números vão estar aonde? Na porta da escotilha. Falando em curiosidade, vocês sabiam que o produtor, o Damon Lindelof, ele, quando acabou a série, ele pegou essa porta dessa escotilha e levou para casa e ele usou como uma mesinha da sala. Cara, que maneiro, eu vou te falar, eu também teria essa mesinha na minha sala. E o Carlton Cuse, o outro produtor, ele levou aquele relógio que ficava dentro da escotilha. Sabe, o relógio que quando chegavam a 3 minutos começava a apitar, que você tinha que digitar que números? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Tem umas curiosidades muito interessantes sobre Lost, que o nome inicial da série ia se chamar The Circle. E uma outra coisa que eu acho muito legal de mencionar aqui é que quando já tinham os atores meio que pré-selecionados para a série, os produtores, eles na verdade, eles não tinham muito exatamente quem ia fazer o quê. Então meio que foi que eles começaram a querer sortear num chapéuzinho com os nomes dentro. Olha que loucura. Tanto é verdade essa história que o Jorge Garcia, que faz o Hurley, ele inicialmente foi fazer teste, sabe para quem? Para Sawyer. Olha que loucura, eu não consigo nem imaginar ele fazendo Sawyer. E a Yeonji Kim, que faz a Sun, ela na verdade ela foi lá para fazer teste para Kate. Vocês sabiam, falando em curiosidade, que o Jack morreria no primeiro episódio? Mas os produtores da série, né, o Carlton Cuse e o Damon Lindelof, eles acharam que o público não ia confiar na série se eles matassem o Jack logo no primeiro episódio. E isso, nessa época ainda não se matava, sabe, os protagonistas cedo, não tinha um Game of Thrones ainda, então eles decidiram segurar, o que eu achei ótimo, que o Jack pra mim é um dos personagens principais da série. Vocês sabiam que a Cynthia Watros, que faz a Libby, e a Michelle Rodrigues, que faz a Ana Lucia, elas morreram, né, no final, mais pro final da segunda temporada? E é uma coisa muito interessante, porque na verdade que a produção tirou elas da série porque elas foram presas, porque elas foram pegas dirigindo embriagadas. E foram presas mesmo, foram acusadas e foram presas. O que é muito esquisito, porque o Daniel Day-Kim, que faz o Dean, também foi acusado. A diferença é que ele foi inocentado. Ele falou, não bebi, nunca dirigiria bêbado, foi com o advogado, tudo, e provou
porque não tinha bebido, sabe? Então por isso ele foi mantido na série, mas as duas estavam mesmo, ó, e foram presas, então foram expulsos. Enfim. Mas eu vou falar, estranho, né? Porque eles conseguiram fazer de uma forma muito, muito sensacional. Porque a morte da Libby é muito impactante, sabe? E a morte da Ana Lucia também. Vou falar agora pra vocês uma curiosidade que eu gosto muito. E logo na sequência, eu vou falar pra vocês a cena que mais me impactou, que mais me marcou. E eu queria pedir pra vocês aí que também colocassem nos comentários qual é a cena de Lost que pra você é a sua cena que tu fala assim, nossa, essa cena, tá? Mas enfim, antes eu quero falar uma curiosidade que eu acho muito legal. Vocês sabiam que de todos os personagens da série, nenhum deles esteve em todos os episódios da série? Muito louco você imaginar isso, né? Que em nenhum momento dos 121 episódios, nenhum episódio estavam todos lá. Mas o que mais apareceu foi o Hurley, que de 121 episódios ele apareceu em 118. E galera, eu vou falar pra vocês agora a cena que mais me marcou em Lost. E vou falar. Tem cena, hein? Mas tem cena mesmo. Mas a cena que mais me marcou foi a cena da morte do Charlie na terceira temporada, no episódio 22, né? O Through the Looking Glass. Parte 2, inclusive. Onde ele morre afogado dentro da escotilha e ele fecha a porta para salvar o Desmond. E a cena vai ficando toda em câmera lenta. E aí ele descobre momentos antes que a Penny manda uma mensagem de vídeo. Então ele descobre que o barco que está chegando na ilha, que está todo mundo achando que vai salvá-los, não é o barco da Penny. Então o Charlie consegue ainda pegar uma caneta, escrever na mão e coloca no vidro pro Desmond. Não é o barco, not Penny's boat, não é o barco da Penny. Ele consegue avisar o Desmond. E é uma cena tão bonita, porque aí vai aquela musiquinha do piano bem devagarinha. Bam, 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 bam. Nossa! E aí vai ficando em câmera lenta, aí tem o olhar do Charlie pro Desmond. O Desmond olha com tristeza pro Charlie. Essa cena é tão bonita. E aí, pra quem lembra da série, o Charlie, ele era muito religioso, né? E então ele ainda consegue em câmera lenta fazer o sinal da cruz e logo após corta para Claire na ilha, que era o par romântico dele, abraçada com Aaron, o neném da Claire. E você fica assim, ai meu Deus do céu, olha que cena, essa cena pra mim, eu sei que tem muitas outras cenas emocionantes, mas essa cena pra mim pega, sabe? Mas é louco, né? Como tem conteúdo para falar de Lost. Mas é isso. Queria agradecer a vocês. Eu vou parar de falar por aqui, para senão a gente vai fazer um vídeo de 2 horas sobre Lost, que é fácil, tá? Mas é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostou? Ah! E tem uma coisa para falar, muito importante. Coloque aí nos comentários que vídeo, que série você quer que eu faça, séries clássicas. Porque isso é muito legal. Dá dica aí. Quem sabe eu não faço falando sobre essa série também. Mas então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.